Transforme o seu imposto de renda em esperança para crianças, adolescentes e pessoas idosas no Amapá. É a campanha Leão Amigo. Na sua declaração, faça a destinação de parte do seu imposto de renda para fundos sociais. A matemática do bem é simples. Se você tem imposto a pagar, doe e pague menos. Se tem a receber, doe e receba mais. Acesse o passo a passo. É simples, rápido e transforma vidas. Campanha Leão Amigo da criança, do adolescente e da pessoa idosa. No programa Saúde da Gente, o governo do Amapá também tem o novo Hospital da Criança e do Adolescente, o HCA. Novo porque foi totalmente transformado e ampliado. Os leitos aumentaram de 74 para 192. São 460 novos equipamentos, incluindo UTI pediátrica. Nome difícil, né? Mas que quer dizer para atender bem a gente, que é criança. Tem centro de cirurgia, cirúrgico que se fala, né? Farmácia com remédios e desenho para todo o ar, que é pra gente nem perceber que está no médico. Este é o novo Hospital da Criança e do Adolescente, o HCA. Saúde da Gente, Governo do Amapá. Trabalhando na direção certa. Ei você! Você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo? Não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Estúdio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Estúdio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Estúdio One. Vem ser One. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil, a referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. Negative K, nothing further, just city cabbie in the corner. Mais uma edição do meu, do seu, do nosso plantão policial aqui no SBT Amapá, canal 13.1, uma liderança de audiência. Trazendo a informação, como sempre, o programa hoje recheado de notícias, informações e entrevistas imperdíveis para você. Entrevista como essa que você vai ver aqui agora na tela do SBT Amapá, canal 13.1. Para você. Estamos aqui com o Dr. Paulo Pereira, esse grande advogado no tamanho e na competência, né? Dr. Paulo, ele é especialista, né, em direito médico e também de saúde e atende não só no Amapá como em outros estados a convite com palestras, né, com uma divulgação pela sua experiência, o seu profundo conhecimento dessa seara. Dr. Paulo, começar agradecendo, muito obrigado por nos atender, tirar um tempinho, uma agenda sempre sobrevada, mas também muito solícito da imprensa, sempre trazendo a informação rica, né, de seu conhecimento. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Frota. Bom dia, telespectadores. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Paulo, doutor Paulo, vamos falar aqui um pouquinho do espectro autista, do TEA, né, onde o senhor tem uma experiência dentro de casa e até eu acho que o motivou também a se aprofundar nesse assunto e hoje é um especialista. O que dizer hoje de toda essa situação de acolhimento, de legislação, no que diz respeito ao TEA? Certo, Frota.
Eu vou me posicionar agora como pai e como jurista Fique da à área vontade. da saúde, né? Perfeito. Eu tenho uma criança autista nível 3 de suporte, a Alice tem 8 aninhos, ela tem uma fala ainda funcional, mas por demanda, então ela não passa necessidade, ela sabe pedir, mas ela não conversa, né? E muitas limitações. Nós saímos do Amapá, Frota, em 2021, porque aqui, na época, nós tínhamos 2 neuropediatras e poucas clínicas. Passamos quase 6 anos no sul do país, lá nós estabelecemos escritórios de advocacia, né, fizemos os tratamentos da nossa filha e retornamos para cá agora. E encontramos uma outra realidade. Em relação ao TEA, hoje nós temos inúmeras clínicas na cidade e vários profissionais habilitados. Também. Então isso nos deu uma tranquilidade muito grande. Que bom. E qual que é a preocupação de todo pai com uma criança autista? Garantir a dignidade dessa criança, né? A inclusão. Inclusive a gente estava conversando agora sobre isso, né? A gente está no mês de abril, que é o mês da conscientização global acerca do autista. Eu estou nas faculdades também e eu sempre brinco com os meus alunos. Numa turma de 40 alunos, pelo menos 2 pessoas ali são autistas. Hoje o nível de diagnósticos tardios, já na vida adulta, é gigantesco. Porque essas pessoas, principalmente quando é o nível 1 de suporte, né, menor limitação, elas aprendem a conviver com as suas limitações e não percebem que estão dentro do espectro. Tá? Então, voltando para a seara jurídica, o que nós temos hoje no Amapá é um cenário apto a entregar os direitos dessas crianças. Coisa boa. Então, Paulo, conversando com outros especialistas, né, com relação ao TEA, um profundo conhecimento, até mesmo com autista, né, e eles falavam que, né, há toda uma preocupação hoje também com pais, principalmente no caso das mãezinhas, né, que há toda uma dedicação, às vezes abdicam de toda a sua vida para ter aquela atenção focada, aquele cuidado. O senhor concorda com isso? Eu sei que o senhor divide muito esse cuidado, mas no geral há essa situação, é verdade? Plenamente. A minha esposa, a Taia, para você ter uma ideia, a Taia, minha esposa, ela é bacharel em Direito, sim, mas ela estancou a vida profissional por conta dos filhos. Hoje nós temos 2 filhos, o Miguel vai começar a investigação agora, tem 5 aninhos, talvez altas habilidades, talvez um nível 1 de suporte, e a Alice bem comprometida com autismo nível 3. O que a gente observa, Frota? Primeiro, as famílias atípicas, que a gente chama, não só de autismo, mas de qualquer neurodivergência, um transtorno mental no filho, né? 90% dos casais se divorciam. O diagnóstico, ele traz uma carga emocional muito grande para o casamento. Há quem me dissesse até que há o risco do suicídio da mulher, do abandono. Eu já recebi uma paciente, acho que eu falei isso para você em uma outra entrevista, né? Uma paciente que chegou na minha frente, o plano tinha sido cancelado, a filha totalmente comprometida, além do autismo tinha problemas respiratórios e de mobilidade, e ela falou para mim que se ela não recuperasse o plano da filha dela, ela ia matar a filha, se matar, porque ela não ia deixar a filha viver sem tratamento. Agora, o senhor que vivencia isso, tem uma esposa fantástica que cuida dessas crianças, né? O que dizer para essas mãezinhas hoje, para esses paizinhos? Então, essa carga emocional, ela atinge os lares, o pai, via de regra, é o que pula fora, né? E quando o pai não pula fora, um exemplo da minha família, a carga maior de cuidado, de zelo, de acompanhamento e terapias fica para a genitora, para a mãe. Né? Então as mães realmente elas têm uma necessidade de acompanhamento psicológico e por vezes psiquiátricos, né? Porque a criança autista ela tende a ter crises. Quando a criança tem crise, ela está desregulada. Só que se a mãe também está desregulada emocionalmente, ela não consegue auxiliar na regulação da criança. E essa criança absorve muito a mãe, né, doutor Paulo? Se a mãe não está bem, a criança não vai estar bem. Doutor Paulo, o que dizer, uma perguntinha que não quer calar, né? Muitas das vezes a família tem mais de um filho, 2, 3 ali, né? E um nessa condição de TEA. Essa situação não traz um prejuízo na criação e na educação dos outros filhos? De certa forma, né? Mas às vezes traz um avanço também. Eu observo muito o Miguel, né?
e a Alice. Entendi. O Miguel é uma criança extremamente empática. Ele tem 5 aninhos, a Alice tem 8, quase 9, e ele protege a irmã. Que legal. Deus o livre alguém mexer com a Alice. Né? Por quê? Legal. Porque desde pequenininho ele aprendeu a viver com as limitações dela. O senhor viu reciprocidade nesse tratamento deles ali? Com certeza. Então, assim, quando há uma criança no seio familiar cometida pelo autismo ou qualquer outro transtorno, é óbvio que os pais tendem a dar mais atenção para essa criança, isso é um perigo, porque o outro pode se sentir rejeitado, sim, sim. Tem que, né, buscar um equilíbrio ali, mas é possível que esses filhos cresçam com uma carga maior de empatia, de responsabilidade mútua, etc. Entendi. Doutor Paulo, agora falando dessa sua especialidade no TEA, como é que está toda essa legislação hoje? Avançou no sentido de sua aplicabilidade para o acolhimento dessas crianças e tudo mais? Avançou bastante. Eu costumo dizer que do ponto de vista teórico, do ponto de vista legal, nós estamos bem servidos. Principalmente quanto ao TEA. Nós temos legislações, né, que trazem alguns direitos específicos pro paciente TEA, mas que esse mesmo direito deverá ser acessado pelo síndrome de Down, pelo dislexo, pelo TDAH, né? A exemplo da lei Berenice, que é a lei do autismo no Brasil, né? Ali fala-se, por exemplo, da inclusão escolar, do professor de apoio. O professor de apoio não é só para o paciente TEA, é para qualquer criança que tenha necessidade de adaptação do material pedagógico. Só que a lei é específica para autistas. O que a gente precisa fazer? Eu, por exemplo, usar essa legislação de forma extensiva para alcançar outras crianças. Nesse caso, a necessidade de uma consulta a um especialista, a um advogado que possa auxiliar e acompanhar. Sim, hoje nós temos a Defensoria Pública, né, que nos serve muito bem no estado do Amapá, excelentes defensores. Temos o Ministério Público através da Promotoria da Saúde. Sim. E temos advogados especialistas em direito da saúde como eu, que podem sim estar orientando para fornecer a inclusão, né, do ponto de vista médico, sim. Então o acesso ao SUS ou aos planos de saúde, do ponto de vista escolar, né, o acesso a educação adaptada conforme a necessidade da criança, do ponto de vista tributário. Você consegue, por exemplo, comprar carro com isenção de IPVA, qualquer paciente PCD, né? Sim. Portador de necessidades. Um carro com isenção de IPVA, com isenção de ICMS e IPI, então o carro sai 20% mais barato do que sairia, né? Então tem uma série de benefícios que podem ser no que diz respeito ao SUS, hoje mais abrangente? Nós temos um problema grande no SUS, que são as filas, né, e o sucateamento da estrutura. Nós temos estruturas, isso não é uma realidade só do Amapá, não, tá? Até no sul do país a gente enfrentou isso. Infelizmente o SUS hoje ele não está preparado para atender as demandas do paciente autista e de outras neurodivergências, né? Nós temos, por exemplo, estabelecimentos que prestam as terapias que são contínuas, só que elas prestam em quantidade ínfima. É uma sessão terapêutica por semana, quando a criança deveria acessar a 10 sessões terapêuticas. Por isso a importância de judicializar. 10 por semana. Por semana? Exato. A gente fala, por exemplo, da metodologia ABA, da ciência ABA, né? A ciência ABA é aquela ciência pela qual a gente trabalha o comportamento da criança. E quando há esse socorro, judicialmente falando, né, há sempre uma resposta? Sempre, porque o judiciário ele não pode se omitir. Então, uma vez que eu judicializo a demanda, a criança, através até de liminar, às vezes 30 dias, sai uma decisão do juiz determinando o cumprimento daquela terapia, às vezes em clínicas particulares, já que o SUS não tem estrutura. Entendi. E o SUS precisa financiar esse tratamento. Então, judicializar resolve o problema. Tá. Quando o senhor fala tudo isso aí, agora desperta em quem está nos assistindo, né, como é que pode se socorrer disso? O senhor, por exemplo, o senhor tem um endereço, um Instagram, que as pessoas possam se comunicar, né, marcar uma agenda, às vezes o senhor não está no escritório, mas tem um pessoal que atende com excelência, marca uma agenda. O senhor tem um endereço, doutor Paulo? Tenho, como eu falei, né? Busque um advogado especialista em direito de saúde. Nós temos poucos colegas atuantes na área, mas bons profissionais aqui no Amapá. E eu tenho um conteúdo educativo que eu sempre disponibilizo no meu Instagram, instruindo os pais. Tem um grupo de WhatsApp, por exemplo, Frota, com 350 pais
neurodivergentes. Legal. Né? Então você pode acessar o grupo de WhatsApp e o nosso Instagram é Paulo Pereira DV. Paulo Esse Pereira é o Instagram. DV. O Instagram. Entrou no Paulo DV. Paulo Pereira DV. Você tem um link. No link você cai nos nossos livros. Nós temos 2 livros escritos sobre neurodivergência. Numa conversa, o senhor, quanto tem tempo, responde a todo mundo? Com certeza. Cai no nosso grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp os pais vão se auxiliando ali. Interage, né? legal. Excelente. E o endereço do WhatsApp? No Instagram você acessa o link e cai no Então WhatsApp. já tem uma abazinha lá que você cai no Isso, WhatsApp. perfeito. Vamos repetir? Paulo Pereira DV. Paulo Pereira DV. Não perde essa oportunidade de fazer uma consulta, de marcar uma consulta, um papo, né, para ver. O Dr. Paulo com certeza vai poder te ajudar sempre de alguma forma, como ajuda a muitos na carteira de clientes deles hoje existente. Isso para facilitar a tua vida. Para a gente finalizar, esse caso, né, da Alice, que é o nível 3, existe com tratamento, com acolhimento, com as terapias, uma condição de melhora ou apenas estabiliza? Frota, nossa missão como pai é fazer o melhor pelos nossos filhos. Claro, isso aí é... E entregar o resto na mão de Deus, Isso né? é verdade. Nós temos casos de crianças que não falavam até os 12 anos, quando de repente... Eu vi uma reportagem de uma criança, salvo engano, dos Estados Unidos, na verdade um adolescente de 16 anos. Os pais imaginavam que ele não sabia ler, não sabia escrever, e de repente ele começou a demonstrar um conhecimento de faculdade. Fantástico. Então eu achava que não sabia ler e, na verdade, já tinha uma capacidade cognitiva para estar no nível superior. Então, assim, há poucos dias eu dizia para minha esposa que a minha filha teria 20 anos com cabecinha de 3 anos, é o que acontece com ela hoje. E eu parei de falar isso. Eu voltei a nutrir a esperança de que, fazendo o nosso melhor, a qualquer momento, ela pode ter um despertar, né, e ser autônoma na vida adulta. Eu acho que cada pai, cada família típica sonha com isso. Então, entrega na mão de Deus, faz o teu melhor e continua lutando. Fantástico. Doutor Paulo, muito obrigado, mas eu queria saber se o senhor quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a oportunidade, agradecer a você, eu que agradeço essa humano, fantástica, né, nas prestações das informações da sociedade, e me colocar à disposição para servir a todos. Então pronto, qualquer coisa entra no Instagram, Paulo Pereira DV. Aí você vai ter esse papo aqui direto com esse grande advogado. Dr. Paulo Pereira, aqui, advogado, especialista, né, na situação médica e também, né, do TEA, um profundo conhecedor, experiente, né, professor acadêmico também, aqui no Amapá. Ei você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo, não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Studio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Studio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Studio One. Vem ser One. No programa Saúde da Gente, o governo do Amapá também tem o novo Hospital da Criança e do Adolescente, o HCA. Novo porque foi totalmente transformado e ampliado. Os leitos aumentaram de 74 para 192. São 460 novos equipamentos, incluindo UTI pediátrica. Nome difícil, né? Mas que quer dizer para atender bem a gente, que é criança. Tem centro de cirurgia, cirúrgico que se fala, né? Farmácia com remédios e desenho para todo lado, que é pra gente nem perceber que está no médico. Este é o novo Hospital da Criança e do Adolescente, o HCA. Saúde da Gente, Governo do Amapá. Trabalhando na direção certa. Transforme o seu imposto de renda em esperança para crianças, adolescentes e pessoas idosas no Amapá. É a campanha Leão Amigo. Na sua declaração, faça a destinação de parte do seu imposto de renda para fundos sociais. A matemática do bem é simples. Se você tem imposto a pagar,
doe e pague menos. Se tem a receber, doe e receba mais. Acesse o passo a passo. É simples, rápido e transforma vidas. Campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil a referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra a dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. Estamos aqui no escritório Matheus e Bica, né? 2 grandes advogados, né? Dr. Matheus e Dr. Alisson, quando na sexta-feira e sábado aconteceu o que pelo menos a gente espera que nunca aconteça, mas aconteceu a prisão dos 2, né? No efetivo trabalho, né? Da advocacia, prestando serviço a um cliente. Dr. Matheus, muito obrigado por nos receber, poder falar desse caso problemático. Dr. Alisson também. Né? E eu gostaria de começar com o Dr. Matheus. Né? O que aconteceu naquele fatídico dia de sábado, agora próximo passado, Dr. Matheus? Frota, primeiramente obrigado. No sábado estávamos em trabalho, né? Em pleno exercício da advocacia. Sim. Estávamos na comunidade do Ariri, registrando fotos, estávamos em diligência, trabalhando para uma empresa, cliente nossa, o qual estava subsidiando aqueles relatórios, iam subsidiar um parecer jurídico, queria embasar futuramente uma notícia-crime. Só para, desculpe interferir, mas para que o nosso público possa entender o que a gente vai conversando, tirar fotos e fazer filmagem de quê e por quê, doutor Matheus? Tá. As fotos a gente estava registrando de uma propriedade onde um ex-administrador de um cliente nosso tinha, em tese, supostamente desviado grandes quantias de dinheiro e a gente precisava comprovar esses bens, aonde estão esses bens, principalmente estes que estávamos tirando foto, que não tem registro de matrícula de imóveis. Então a gente pode comprovar com fotos. E foi passada a informação que estaria nessa localidade, lá no Ariri? Tomamos conhecimento que ele tinha várias propriedades lá no Ariri. Tivemos conhecimento que tinha alguns bens da empresa que estavam lá nessa propriedade, como 2 geradores de energia. Estávamos portadores das notas fiscais desses equipamentos e foi frutífera a diligência. Não só registramos as propriedades, como identificamos esses bens que estavam de propriedade da empresa. Foi pedido permissão para fazer essas imagens, doutor Matheus? As imagens a gente tirou da frente do rio. Estava numa embarcação. Vocês não adentraram Não adentramos em propriedade dele. Né? E, inclusive, informamos ao caseiro que estava bem na frente, lá no pier, e informamos a ele. Viemos apenas registrar fotos. Você tem documento? Eu digo, não temos documentação, mas vamos registrar apenas fotos. Esse foi a... Doutor Alisson, vocês estavam acompanhados de policiais, é isso mesmo? Estávamos, temos vários clientes da segurança pública, convidamos 2 colegas para fazer nossa proteção, todavia nada houve a participação deles nessa diligência. Toda a diligência foi conduzida por nós, esses policiais que nos acompanhavam faziam apenas nossa proteção. Tudo considerando com tranquilidade, sem nenhuma com muita intercorrência de violência, coisa parecida? Com muita tranquilidade, com muita naturalidade, sem qualquer intercorrência, sem qualquer prejuízo a terceiros ou a mesmo ao caseiro que lá estava. A diligência foi realizada, foi cumprida de forma positiva, identificamos vários
bens que estavam na propriedade desse ex-administrador e que foram adquiridos pelos nossos clientes, e em razão da positividade e em razão de termos concluído os serviços, encerramos a diligência naquela comunidade e retornamos a Macapá. Doutor Matheus, né, a partir desse momento que vocês finalizaram o que foram fazer, que é fotografar, pegar imagens, né, para dar ali realmente, né, uma veracidade no que vocês imaginavam, que objetos estavam lá no terreno. Aí vocês fizeram o quê? A gente pensamos que a missão estava cumprida. Concluímos a diligência, identificamos as fotos das propriedades, identificamos os bens, entramos no nosso veículo. Já passava de meio-dia, ainda não tínhamos almoçado, e retornamos a Macapá. Quando estávamos próximo do quilômetro 9, né, próximo da rodoviária federal, da Polícia Rodoviária Federal, avistei uma viatura da Rotan, vindo em alta velocidade na outra direção. Quando olhei no retrovisor, percebi que essa viatura estava dando a volta. Então cogitei a possibilidade que iriam nos abordar. Como estava muito próximo da Polícia Rodoviária Federal, eu optei, por questão de segurança pessoal nossa, de estacionar meu veículo na porta da Polícia Rodoviária Federal. E lá houve abordagem? Era o que vocês pensavam? Alguns minutos depois, já avistei no retrovisor, a Rotan estava nos acompanhando e realmente desceram com uma certa agressividade para nos abordar. Por conta de que soubemos depois dessa abordagem, começaram a revistar o nosso veículo, nos revistaram, colocaram nossas mãos para cima e disseram que eles tinham recebido, o comandante dessa viatura nos disse que recebeu uma ligação do coronel comandante do batalhão, informando que tinha 6 indivíduos altamente armados que estariam no Ariri fazendo ameaças e roubando bens. Eles avistaram, olharam o carro, não tinha fruto de roubo nenhum, viram que a gente era advogado, estava no exercício da profissão, nos apresentando, desarmados, e automaticamente disse, não, tudo bem. Aí eu pedi acesso ao meu telefone, eles mesmos me entregaram, tudo bem, mas ele disse o seguinte, não posso liberar vocês até que chegue aqui o secretário de Segurança Pública. Acompanhando você, naquele momento tinha um oficial da PM, é isso? Tinha um oficial da PM que estava tenente. Se identificou, doutor? Imediatamente. Se identificou imediatamente, mas naquele momento estava sendo tratado como perigoso, estava sendo tratado como indivíduo de alta periculosidade. Entendi. O senhor ia falando que em determinado momento chegou... O comandante da viatura disse que a gente só poderia ser liberado depois que o secretário de segurança chegasse ao local. Disse que estaria a caminho. Estava indo lá. Comunicou que estava indo. A gente ainda indagou. Por quê? Se não tem mandado, não tem boletim de ocorrência, não tem crime, por que estaríamos detidos lá até que ele chegasse? Aí disseram, não, vocês não podem sair. Então naquele momento a gente cumpriu a determinação e aguardou. Logo em seguida chegou realmente o secretário de segurança. Quando eu observei que eles estavam conversando com os policiais, eu e Alisson se aproximamos. Ao se aproximar, imediatamente ele olhou para a gente e disse, prendam eles. Aí imediatamente eu e o doutor Alisson, somos advogados, estamos no exercício da profissão, não há motivo justo para nos prender. Botem as algemas neles. E aí colocou as algemas, tomem os celulares, imediatamente tomou o celular do doutor Alisson, meu celular. Eu pedi que o PM que estava do lado lá conversando já com os policiais rodoviários federais, que filme, ele prenda ele também. Tomou o celular do PM, eu gritei para a outra pessoa que tinha próxima para filmar, impediram ela de descer do carro, que era para não filmar e que era para a gente ficar incomunicável. Doutor Matheus, a partir desse momento, vocês foram conduzidos para alguma delegacia? Ele tentou encaminhar a gente para Santana. Tentou dizer que era para ir para Santana, a gente ainda falou. Aconteceu tudo em Macapá, o Ariri faz parte de Macapá, não tem motivo, levem ele imediatamente para Santana.
só não conseguiu imediatamente fazer isso porque o PM que nos acompanhava, a patente dele era mais alta do que todos os que estavam naquelas 2 viaturas da Rotan. Teria que chegou para um oficial de igual patente ou superior? Também a desproporcionalidade, porque chegou a primeira viatura, minutos depois chegou uma segunda viatura da Rotan. Entendi. Quando vocês foram conduzidos para a delegacia, não foi mais para Santana, foi para outra delegacia aqui da Zona Oeste, é isso? Exatamente. Depois de algumas horas, ficou naquela discussão lá, levaram a gente lá para dentro da PRF, chegou uma terceira viatura, já chegou o Coronel Wilson pela terceira viatura para poder conduzir o PM, e aí levaram a gente para o Draco, delegacia de... Para Draco. Que fica na Zona Oeste. Exatamente. Vocês foram conduzidos na viatura, no camburão da viatura, ou foram num assento normal aí no banco traseiro? A gente foi num assento normal, aí levaram um veículo. Algemados, não? Não. Já não estavam mais algemados? Já não estávamos mais algemados. Tá. E na delegacia, doutor Alisson, como tudo aconteceu? Frota, se você me permite, só acrescentando o que o doutor Matheus colocou, nessa abordagem, imediatamente nós nos identificamos como os advogados. A diligência que nós estávamos fazendo, a documentação inerente ao caso, estava no porta-luva do nosso veículo. Nesse sentido, me identifiquei, o Dr. Matheus se identificou, tá? A abordagem estava finalizada. Entretanto, precisaríamos aguardar o retorno do secretário de Segurança que queria falar conosco. Nós nunca tivemos nenhum tipo de contato com o secretário de Segurança, não conhecemos nem por meio institucional, muito menos no setor pessoal. Todavia, obedecemos todas as ordens, contribuímos em todas as ordens dadas pelos policiais e aguardamos pacientemente. Tudo isso, Frota, tudo isso foi filmado pelas câmeras de segurança da Polícia Rodoviária Federal. Então, além das filmagens, existe o relatório do livro de ocorrência dos policiais, em que pode confirmar que foi feita a abordagem em nosso desfavor. Nada, absolutamente nada. Não. E o secretário de Segurança, quando chegou de bermuda, óculos de sol e totalmente à paisana, olhou para nós, tanto a mim quanto ao doutor Matheus, e ato contínuo determinou a nossa prisão. Questionamos, doutor, eu sou advogado, estou no exercício da minha profissão. Pode algemar os advogados por roubo. Roubou o quê? Já estávamos na abordagem, já tínhamos sido vistoriados e nada de ilícito nos foi encontrado, tá? Mas fomos presos em flagrante, nem no veículo que foi inspecionado, tá? Todavia, fomos presos em flagrante por roubo, que não sabíamos quais seriam esses objetos que haviam sido roubados, tá? Fomos algemados de forma bem truculenta, tá? É bem importante deixar registrado que os policiais da Rotan que estavam na diligência apenas cumpriram determinação do secretário de Segurança, tá? Questionei que, embora estivessem cumprindo uma ordem, todo e qualquer policial militar, ele cumpre ordem lícita, não pode cumprir nenhuma ordem ilícita. Questionei que estávamos expostos, questionamos que as algemas estavam nos machucando, e pelo bom senso dos policiais que nos acompanhavam, e contrariando a ordem do secretário de Segurança, que em nenhum momento determinou que fôssemos desalgemados, um dos policiais retirou nossas algemas e nos levou para dentro do posto da Polícia Rodoviária Federal. Estávamos, Frota, incomunicáveis. O secretário de Segurança determinou que não tivéssemos contato com ninguém, muito menos a Comissão de Prerrogativas da OAB Amapá deveria ser acionada. Embora estivéssemos no exercício regular da nossa profissão, o secretário de Segurança determinou que ficássemos incomunicáveis. E ficamos. Não ficamos por mais tempo, porque pelo bom senso de um dos policiais militares, nos franqueou seu celular pessoal para que pudéssemos contatar quem fosse de direito. Doutor Matheus, como é que foi todo o atendimento, né, dentro da delegacia, na Draco? Na Draco foi o segundo problema, a gente ficou por muitas horas lá.
chegou, não sei te explicar qual horário foi, mas na sala, em nenhum momento foram para a cela. Não. Na sala. A gente ficou na sala. Aí lá a gente já ficou na companhia de muitos advogados, tinha para mais de 50 advogados na sala. Sim. E aí a gente ficou mais à vontade, entre aspas, por conta que o constrangimento estava feito, né? O tempo todo podendo ser filmado e ser já estava sendo divulgado mensagens na mídia, fotos nas redes sociais, distorcendo tudo o que tinha acontecido. Isso aí que estava mais preocupando a gente, sem comunicação dos nossos celulares, mas as pessoas nos informando. Aparece naquela história, advogados pegam roubando, né, no Ariri. Exatamente. Toda aquela e aí começa e junto as fotos circulando da nossa diligência lá no Ariri. E o que mais chamou a atenção foi a presença constante do secretário na delegacia. O tempo todo entrando numa sala, saindo. Fomos informados que eles diligenciaram, buscando o caseiro lá até o Ariri. No meio da ocorrência foram lá até o Ariri, buscaram ele, colocaram numa sala. O secretário ficou por mais de 40 minutos lá numa sala com eles. E aquilo ali, entrando e saindo pessoas na sala do delegado e a gente lá fora. Só foi ser ouvido ao final, já era noite, tarde. E isso aí é que causou o maior constrangimento. E o Dr. Alisson pode exemplificar melhor a questão do seu depoimento, onde ele estava presenciando lá. Nós imaginávamos que ali na Draco seríamos uma espécie de proteção, uma blindagem diante de uma abusividade praticada pelo secretário de Segurança. Mas ao chegarmos, tomamos conhecimento que ali só seria uma extensão da casa do próprio secretário de Segurança, que entrava e saía em qualquer momento, sem qualquer autorização, reunia com testemunhas, fez videoconferência com o suposto comunicante. Tá? O secretário de Segurança participou de videoconferência juntamente com os delegados plantonistas, por meio de videochamada com os comunicantes. Doutor, quem foi o comunicante? O ex-administrador do nosso cliente. Ok. Tá? Então, inclusive no meu depoimento, o secretário de Segurança participou inicialmente. Quando eu estava prestando depoimento, o secretário saiu da sala em que estava e foi tentar intimidar o meu colega para que eu modificasse. Esse depoimento, doutor Alisson, o senhor estava acompanhado do seu advogado? Estava acompanhado dos meus advogados, bem como dos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio das prerrogativas. Ok. E em todo esse momento, dado por encerrada essa oitiva, foi transformado em inquérito toda essa situação, no TC? Não sabemos, Frota, em que pese na segunda-feira, ontem, termos diligenciado na Draco, nada foi nos fornecido. Inclusive, sequer temos acesso ainda aos nossos depoimentos, aos depoimentos das testemunhas e ao depoimento do comunicante. O que nos foi apresentado foi tão somente a solicitação para exame de corpo de delito, que fizemos esse exame praticamente às 10h30 da noite, quase que após 10 horas do procedimento, tá? E as próprias provas que nós fornecemos. A sua presidência da sua ordem, OAB seccional do Amapá, já tem conhecimento de todos os fatos, doutor? Tanto a presidência da OAB quanto toda a OAB institucional tem conhecimento do ocorrido. Inclusive, na data de ontem, houve uma sessão extraordinária para aprovar algumas providências em relação ao secretário de Segurança. Doutor Matheus, só para a gente concluir, né, e trazer para o público que nos assiste a informação de que tudo isso foi gerado por uma dívida causada por um desvio desse administrador, que gera em torno de quanto? A monta gira em torno de 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. Por isso todo esse transtorno. Então daí foi uma questão de negociações, foram feitas tentativas de negociações para ressarcimento desses valores aí? Foi. Na mesma semana, eu e o Dr. Alisson nos dirigimos a Brasília, ficamos lá na quarta e quinta-feira, com a expectativa de concluir um acordo, de maneira que esta pessoa, esse ex-administrador, devolvesse os bens os quais ele comprou com o dinheiro da empresa. O cliente de vocês é exatamente a empresa que vocês prestam serviço há muito tempo? Sim, mais de 3 anos. Esse cidadão como administrador? Exatamente. E tudo isso começou com a observação de desvio de valores, de equipamentos e tudo mais? Não, quando apareceu um relatório de auditoria, a empresa é auditada e a auditoria externa apontou essas irregularidades.
e aí foi identificado isso já recentemente. Entendi. Doutor Alisson, o senhor quer falar mais alguma coisa? Além da sua indignação aí? Não, é uma situação assim muito preocupante. Me parece que a função constitucional do advogado está sendo relativizada e é importante que o advogado representa a sociedade, representa aqueles que não têm voz. E se tentam cercear o direito do advogado, estão cerceando e intimidando a população. Essa é principalmente a população amapaense, tão carente, que necessita de profissionais combatidos e que não serão jamais alheios à corrupção, à intimidação e qualquer ato que vincule a nossa atividade profissional. Somos íntegros, nunca tivemos nenhuma conduta que desabonasse nossa área, tanto profissional como pessoal, e exigimos respeito e, principalmente, exigimos que aqueles que devem nos dar garantias para que exercemos nossas profissões respeitem nossas prerrogativas. Muito bem, doutor Matheus. O senhor se sentiu usurpado da sua prerrogativa como advogado? Completamente. Estava em trabalho, me identifiquei, disse o que estava fazendo. Todo o tempo foi nesse sentido. E, inclusive, no dia posterior, me sinto hoje, eu e o doutor Alisson, estamos intimidados, estamos ameaçados, digamos assim, porque no outro dia, ato sequencial, nos dirigimos ao Ministério Público. Registramos todo o ocorrido. Tem protocolo disso? Temos protocolo, requerimento, toda a documentação, e fomos surpreendidos ao sair do Ministério Público, que com uma moto nos seguindo, tivemos que retornar lá, identificado essa perseguição, e mais ainda, nos forneceram um vídeo de uma pessoa tirando foto do nosso veículo. Essa pessoa estava de crachá, ainda estão tentando investigar. Em nenhum momento esse administrador, que é um alvo do trabalho de vocês, pode provar ou mostrar qualquer ameaça, qualquer print de celular ali, numa conversa desrespeitosa ou coisa parecida, que fuja do trabalho profissional de vocês. O direito de defesa é amplo, então nunca, jamais, na nossa condição de advogado, vamos cercear o direito desse ex-administrador em exercer a ampla defesa contraditória. Ele pode apresentar qualquer meio de prova que possa dar licitude a toda a sua operação. Todavia, nós representamos um cliente. A auditoria que foi feita e identificou os desvios não foi feita por nós. Já foi nos apresentado esse relatório e estamos apenas dando cumprimento à auditoria interna realizada. Muito bem. Doutor Matheus, quer concluir, por gentileza? Gostaria só de agradecer o espaço e dizer que a gente não vai se furtar, vai continuar no exercício da profissão como sempre fizemos, e buscando pelos nossos direitos e dos nossos clientes. Nós vamos pegar a oportunidade aqui, que está conosco aqui, do Dr. Pablo, que é da prerrogativa da seccional do Amapá, poder também bater um papinho com ele, já que ele pode falar com muito mais profundidade dessas prerrogativas que são fundamentais, essenciais para que o advogado desempenhe as suas funções. Ainda aqui falando das prisões dos dois grandes advogados, Dr. Anderson e Dr. Matheus, estamos aqui com o Dr. Pablo Neri, que é procurador das prerrogativas da OAB Seccional Amapá, que também nos atende e pode falar um pouco com a gente, já que ele esteve e acompanhou toda essa situação dessas prisões, considerado uma quebra das prerrogativas dos advogados. Dr. Pablo, muito obrigado por nos atender, poder falar com a gente um pouco da sua função dentro da OAB Seccional do Amapá, trazendo aí a relevância dessa situação de prisão de advogado, que tem se tornado quase que comum no Amapá. Uma situação, é advogado preso aqui, é advogado preso ali, e a gente queria saber do senhor, no que diz respeito às prerrogativas, como que está sendo visto pelas prerrogativas, pela OAB Amapá, tudo isso que está acontecendo. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, doutor Paulo. Obrigado, Frota. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de trazer a voz das prerrogativas, trazer os direitos básicos das prerrogativas. Quando a gente fala em prerrogativa, a gente não fala somente em defesa dos advogados, nós falamos em defesa da sociedade em geral. Da própria instituição. Com certeza. E nós passamos, infelizmente, hoje uma entrevista para falarmos sobre arbitrariedades. Pegamos esse caso no dia 18, agora sábado, recebemos uma ligações às 13 horas da tarde e no decorrer dessas ligações
Chegamos na Draco, conseguimos acompanhar os colegas até a PRF inicialmente. Nossas prerrogativas da Amapá, elas têm um ditado aqui, Frota. Nós não negociamos prerrogativas. Não existe prerrogativas mínimas ou máximas. As prerrogativas violadas são prerrogativas violadas. Já dizia, né, o sábio que a advocacia não é para os covardes, né? E exatamente isso. Diferente de algumas autoridades, a advocacia ela não se acovarda. E nós mostramos isso no sábado. Nós recebemos as ligações, como eu falei, às 13 horas. Às 15 horas somente os colegas foram apresentados na Draco. E aí, Frota, eu poderia até te dizer que achamos muito suspeito essa questão, porque qualquer fato envolvido ali, existe uma delegacia de plantão que seria o CIOSP do Pacoval, mas eles foram especificamente para Draco. Que fica na Zona Oeste, né? Na Zona Oeste, ali no Mar Abaixo. Chegamos lá, nos deparamos com os colegas detidos de forma arbitrária, fizemos os primeiros levantamentos e tomamos contas que, primeiro, se eles estavam no exercício das suas atividades, e esse ponto ele foi positivo, eles estavam trabalhando em pleno exercício da advocacia. Então, as prerrogativas já começaram a ser violadas naquele momento. Posteriormente, verificamos que foi utilizado o uso de algemas, a prisão arbitrária e a incomunicabilidade deles. Tudo isso partindo por uma autoridade pública, que seria o secretário de Segurança Pública do Estado do Amapá. Imediatamente tomamos as providências iniciais, acompanhamos os relatórios, acompanhamos as diligências e ao final de tudo verificamos que, infelizmente, tratava-se somente de uma violação das prerrogativas. E destaco aqui que, nacionalmente, nós temos passado por diversas situações. Recentemente tivemos um caso em Goiás de uma advogada que também foi presa em flagrante delito dentro do seu escritório. E nós tivemos aqui no Amapá 2 colegas presos em flagrante, sem nenhum fato típico. E é importante destacar isso. Não havia flagrante, não havia fato típico, não havia materialização para acontecer. Não havia materialidade. E eu fui testemunha, acompanhei eles em todos os momentos. Nós percebemos que aquela autoridade ali, o secretário de Segurança do Estado do Amapá, ele estava tentando intermediar de todas as formas ali uma conjectura para que os colegas fossem, de alguma forma, incriminados por algum fato. Doutor Paulo, em toda essa situação criada, em que o senhor acompanhou, pode-se dizer desde o início, né? Quais são as medidas, as providências da sua prerrogativa da OAB Amapá nesse caso? Primeiro, Frota, eu te digo que quando você prende o advogado, você cala parte da sociedade. Isso é uma questão. Verdade. Quando nós prendemos o advogado, nós não prendemos somente a pessoa, nós calamos a sociedade, dificultamos o livre exercício. E quando tomamos esse conhecimento, a primeira coisa que as prerrogativas fazem é a proteção do colega, a proteção da sua atividade profissional. E posteriormente comunicamos isso à seccional onde aconteceu. Tanto que ontem quando a presidência tomou conhecimento, fizemos uma sessão extraordinária para tomar as atitudes contra o violador de prerrogativas. O que foi tratado nessa sessão? Primeiramente, nós abrimos o procedimento de desagravo e aí comunico que a relatoria foi passada a mim e por eu estar presente, iremos comunicar o secretário de Segurança Pública para que ele esclareça os pontos dele. A ampla defesa e o contraditório é um direito básico e absoluto. O presidente estava presente? Não, o presidente não estava presente, então quem presidiu foi a vice, que estava na presidência, doutora Cristina, que inclusive presidiu de forma brilhante toda a sessão. Nós tivemos bastante quórum, inclusive, nós obedecemos todos os requisitos necessários para que fosse feita a sessão. Não existe nenhum ponto a ser declarado de ilegalidade naquela sessão. Então, esse posicionamento agora da OAB, através da Comissão de Prerrogativas, na qual o senhor é procurador, foram essa do desagravo, né? Mais alguma coisa? Sim, nós estamos pedindo como recomendação o imediato afastamento do secretário de Segurança Pública das suas funções. Esse ofício será encaminhado ao governador do Estado do Amapá, uma vez que, se a autoridade máxima competente
transgride certas normas, ele deve responder. E se, independentemente se a culpabilidade ou não, os atos notadamente praticados por ele causaram esse desconforto, não somente a pessoa física, mas toda a sociedade amapaense e inclusive a advocacia em geral. Então, foi aprovado não somente a nota de desagravo, mas também foi aprovado medidas cautelares a serem tomadas, medidas judiciais, civis e administrativas. Isso em prol da sociedade da advocacia. Doutor Pablo, então todas as medidas necessárias da prerrogativa foram tomadas? Serão tomadas, foi aprovado e serão tomadas. Hoje, infelizmente, como é feriado, a partir de amanhã eu já adianto que já fiz meu relatório com relação ao desagravo, irei notificar amanhã mesmo o secretário e também irei notificar os colegas para que eles encaminhem as provas necessárias para que a gente possa ali atuar de forma transparente e com ampla defesa máxima possível do transgressor das prerrogativas. Muito bem. O senhor quer falar mais alguma coisa, doutor Pablo? Sim, com certeza, Frota. Eu deixo aqui claro a qualquer pessoa, qualquer cidadão ou qualquer pessoa que queira transgredir as prerrogativas. As prerrogativas do Amapá, hoje, presidida pelo Dr. Samuel e o seu vice, o Dr. João, elas são incansáveis. Não existe pequena violação, não existe média violação ou máxima violação. Qualquer advogado que se sinta prejudicado, violado dentro das suas funções, eles terão todo o respaldo das prerrogativas. E não seremos banalizados, não seremos incriminados, seremos combativos. E deixo claro que, para toda a sociedade e para todos os advogados, a advocacia não irá se calar. Não deixaremos que um caso ou outro seja passado em branco. Muito bem. Conversamos então com o Dr. Pablo Nery, procurador das prerrogativas da OAB Seccional Amapá. Obrigado, Dr. Nery. O Parque da Residência está ficando lindo, todo mundo sabe. Agora, um spoiler do que a gente está fazendo para levar todo o imaginário, todo o cenário, a ambiência daquela residência que foi a residência de todos os governadores, que agora vai ser aberta à população. Pedra de manganês mesmo, essa pedra tem mais de 2 toneladas e aqui a representação dos trabalhadores que trabalhavam na Greenwood, Ana de Nunes, que foi quem construiu a residência, as lavadeiras que lavavam as roupas dos doutores, entre aspas, que governavam o estado, lavavam lá no Iapé das Mulheres, por isso o nome. A gente vai ter ao mesmo tempo um operário da ICOME, com o uniforme da ICOME, um guarda territorial, aqui o comandante Lúcio, e todos esses que estão aqui são pessoas que existiram, elas não estão povoando só ilustrativamente, elas existiram, elas têm história, elas carregam essas estruturas, fazem também história e memória dessas pessoas. Vem comigo turistar no meio da cultura aqui em Macapá. Aqui com as paisagens, né? Tá mais do que acolhedor, cara. Tá muito 10. Olha só, rapaz. Espaço todo reformado. Quem ganha com isso é a cultura no estado, né? Bora entrar mais uma sala? Isso aqui é a sala da Câmara das Comissões. Olha só, cara. Show de bola, hein? Em obra dos artistas. Espaço bonito. E a gente convida, né? A população amapaense, quem gosta de cultura, para quem gosta de arte, pode chegar aqui no Conselho de Cultura, da Exigência. Muito bom chegar, mas ficar muito ruim não ir chegando. Nós levamos para o oftalmologista, foi detectado catarata, uma catarata já bem evoluída, e ele indicou cirurgia. Aí foi quando ele me indicou para cá, para o Hospital dos Capuchinho, que a gente chama, né? Nós viemos, nós somos muito bem atendidas, graças a Deus. É um hospital que atende a população, principalmente a parte carente. Chegamos ao final do nosso programa aqui no SBT Amapá, né? Esse canal líder de audiência, canal 13.1 HD.
prometendo voltar amanhã a partir das 13 horas, trazendo a informação, a notícia, entrevistas imperdíveis para você. Obrigado pela audiência, boa tarde Macapá, boa tarde Amapá. No programa Saúde da Gente, o governo do Amapá também tem o novo Hospital da Criança e do Adolescente, o HCA. Novo, porque foi totalmente transformado e ampliado. Os leitos aumentaram de 74 para 192. São 460 novos equipamentos, incluindo UTI pediátrica. Nome difícil, né? Mas que quer dizer para atender bem a gente, que é criança. Tem centro de cirurgia, cirúrgico que se fala, né? Farmácia com remédios e desenho para todo lado, que é pra gente nem perceber que está no médico. Este é o novo Hospital da Criança e do Adolescente, o HCA. Saúde da Gente, Governo do Amapá, trabalhando na direção certa. Ei você! Você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo? Não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Studio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Studio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Studio One. Vem ser One. Transforme o seu imposto de renda em esperança para crianças, adolescentes e pessoas idosas no Amapá. É a campanha Leão Amigo. Na sua declaração, faça a destinação de parte do seu imposto de renda para fundos sociais. A matemática do bem é simples. Se você tem imposto a pagar, doe e pague menos. Se tem a receber, doe e receba mais. Acesse o passo a passo. É simples, rápido e transforma vidas. Campanha Leão Amigo da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil, a referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra a dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. No programa Saúde da Gente, o governo do Amapá também tem o novo Hospital da Criança e do Adolescente, o HCA. Novo, porque foi totalmente transformado e ampliado. Os leitos aumentaram de 74 para 192. São 460 novos equipamentos, incluindo UTI pediátrica. Nome difícil, né? Mas que quer dizer para atender bem a gente, que é criança. Tem centro de cirurgia, cirúrgico que se fala, né? Farmácia com remédios e desenho para todo lado, que é pra gente nem perceber que está no médico. Este é o novo Hospital da Criança e do Adolescente, o HCA. Saúde da Gente, Governo do Amapá, trabalhando na direção certa.